Correspondência entre o Evangelho do dia e a obra O Evangelho como me foi revelado, de Maria Valtorta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. 20 de abril de 2025, Missa da Páscoa do Senhor. Antífona de entrada. Ressuscitei e sempre estou contigo. Aleluia. Pousaste tua mão sobre mim. Aleluia. Admirável é tua sabedoria. Aleluia, aleluia. Evangelho segundo São João, capítulo 20, versículos do 1 ao 9. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. Ele lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Correspondência com o Evangelho como me foi revelado, de Maria Valtorta, capítulo 617, volume 10. Revejo a radiante e potente ressurreição de Jesus Cristo. Na horta há um profundo silêncio e um brilho da orvalhada. Sobre ela o céu vai se tornando da cor de uma safira cada vez mais clara, depois de ter deixado seu azul escuro bordado pelas estrelas que ficaram vigiando o mundo durante a noite inteira. A aurora empurra do oriente para o ocidente estas partes ainda escuras, do modo como fazem as ondas durante o tempo de uma maré alta, que avança cada vez mais, cobrindo a praia escura e substituindo o cinzento escuro da areia e dos escolhos pelo azul da água do mar. Algumas estrelinhas não querem morrer ainda e ficam olhando, cada vez mais fracas, por baixo da onda de luz branca esverdeada da aurora, com cor leitosa esfumada de cinzento, como a dos ramos das oliveiras sonolentas, que fazem uma coroa ao redor daquela colina pouco distante. Depois naufraga, submersa pela onda da aurora, como um ponto da terra que a água submerge. E depois mais desaparece, depois outra e mais outra. O céu perde assim os seus rebanhos de estrelas, e somente lá ao longe, no extremo ocidente,
Há três, depois duas, depois só uma, que são as que restaram para ficar olhando aquele prodígio que acontece cada dia, que é o surgir da aurora. E eis que quando um fio cor-de-rosa traça uma linha sobre a seda cor de turquesa do céu oriental, um suspiro do vento passa por cima das copas das árvores e por sobre as ervas, como que dizendo: despertai, o dia surgiu. Mas desperta unicamente os ramos e as ervas, que estremecem por baixo dos seus diamantes de orvalho e fazem um leve farfalhar, arpejando pelas gotas que caem. Os passarinhos ainda não despertaram por entre os ramos frondosos de um cipreste muito alto, que parece dominar como um senhor em seu reino, nem no enredado entrelaçamento de uma sebe de loureiros, que fazem um anteparo contra o vento do norte. Os guardas, entediados, enregelados, sonolentos, em posses diversas, vigiam o sepulcro, cuja porta de pedra foi reforçada em seu orlo, com uma grossa camada de argamassa, como se fosse um contraforte, e sobre o branco opaco destacam-se as grandes rosáceas de cera vermelha, impressas diretamente na argamassa fresca do sigilo do templo. Os guardas devem ter acendido um pequeno fogo durante a noite, porque ainda há cinzas e alguns tições mal queimados no chão. E eles devem ter jogado e comido, pois ainda se vêem restos de comida e pequenos ossos limpos, que certamente foram usados para algum jogo, como o nosso dominó, ou o jogo de que os meninos gostam, a dos dados, que eles jogaram sobre um velho tabuleiro riscado no chão. Depois eles se cansaram e deixaram tudo como estava, para irem procurar algum canto mais ou menos cômodo para dormirem ou para vigiarem. No céu, que está com um trecho todo rosado do lado do oriente e que se espalha cada vez mais no céu sereno, onde ainda não se vê nenhum raio de sol, se apresenta, vindo de profundidades desconhecidas, um meteoro esplêndido que desce como bola de fogo de insustentável esplendor, seguida por um rastro cintilante que talvez seja só a lembrança do seu fulgor em nossa retina. Precipita-se rapidamente em direção à terra, emanando uma luz tão intensa, fantasmagórica, amedrontadora em sua beleza, que a luz rosada da aurora se anula, suplantada por essa incandescência branca. Os guardas levantam a cabeça espantados, também porque com aquela luz ouve-se um estrondo muito forte, mas cheio de harmonia, solene, que enche por si mesmo todo o mundo. Ele vem das profundezas do paraíso. É o aleluia, o glória dos anjos que acompanha o Espírito de Cristo que volta em sua carne gloriosa. O meteoro bate contra o inútil lacre do sepulcro, o desfaz, o enterra, fulmina de terror e de fragor. Os guardas lá colocados como carcereiros do dono do universo, produzindo com aquele seu retoque sobre retorno sobre a terra, um novo terremoto, como aconteceu quando havia fugido da terra o Espírito do Senhor. Entra no sepulcro escuro, que fica todo claro por aquela luz indescritível. E enquanto ela continua no ar, imóvel, o espírito se infunde de novo no corpo rígido que está sob sob as bandagens fúnebres.
Tudo isso se dá não em um minuto, mas numa fração de minuto, que de tão rápido que é o aparecimento, a descida, a penetração e o desaparecimento da luz de Deus. E o quero do Espírito Divino dito a sua carne fria não produz rumor. É pronunciado da essência à matéria imóvel, mas nenhuma palavra é percebida pelo ouvido humano. A carne recebe o comando e obedece com um respiro profundo. Nada mais por alguns minutos. Por baixo do sudário e do lençol, a carne gloriosa se recompõe em beleza divina. Desperta do sono da morte, volta do nada em que estava, torna a viver depois de ter estado morta. Certamente o coração desperta e dá a primeira batida, empurra para dentro as veias o sangue gelado que ainda existe e repentinamente cria a medida tal das artérias esvaziadas, nos pulmões imóveis, no cérebro obscurecido, e faz voltar o calor, a saúde, a força e o pensamento. Mais um instante, e eis que se faz um movimento repentino por baixo do pesado lençol. É tão repentino o movimento que, do momento em que ele move as mãos cruzadas até o momento em que ele aparece em pé, imponente, esplêndido em sua veste de matéria imaterial, sobrenaturalmente belo e majestoso, com uma gravidade que o muda e eleva, embora deixando-o como é. Os nossos olhos mal têm tempo de perceber a transição. E agora o admira. Ele está tão diferente de tudo que nossa mente recorda, bem arrumado, sem feridas nem sangue, mas somente fulgurante daquela luz que irrompe em jatos das 5 chagas e emana de todos os poros de sua epiderme. Quando ele dá o primeiro passo, e nesse movimento os raios jorram das mãos e dos pés, formando ao redor dele uma auréola de lâminas luminosas. Da cabeça coroada de uma guirlanda feita de inúmeras pequenas feridas que não vertem mais sangue, mas somente fulgor, até a orla da veste, quando ele, abrindo os braços cruzados no peito, deixa à mostra a região de uma luminosidade vivíssima que atravessa a veste, acendendo-a como um sol na altura do coração. Então realmente é a luz que tomou o corpo. Não é a pobre luz desta terra, não é a pobre luz dos astros, não é a pobre luz do sol, mas é a luz de Deus, todo o fulgor do paraíso que se concentra em um só ser e lhe doa os seus azuis inconcebíveis para as pupilas, os seus fogos dourados para os cabelos, os candores angelicais como veste e colorido, e tudo o que existe de indescritível por meio de palavras humanas. O superemitente ardor da Santíssima Trindade, que com o seu poder ardente anula todo o fogo do paraíso, absorvendo em si para gelá-lo de novo em cada um dos momentos do tempo eterno. Coração do céu, que atrai e espalha o seu sangue, as inumeráveis gotas do seu sangue incorpóreo. Os bem-aventurados, os anjos, tudo o que há no paraíso, o amor de Deus, tudo isso é a luz que existe, que forma o Cristo ressuscitado. Quando ele se move, vindo em direção à saída, e os olhos podem ver lá dos seus fulgores,
Eis que duas luminosidades esplêndidas, mas semelhante a estrelas em comparação com o sol, aparecem uma de um lado e outra do outro lado da soleira, prostradas em adoração a Deus, que passa envolvido em sua luz, beatífico em seu sorriso, e sai abandonando aquela gruta fúnebre e pisando de novo na terra, que desperta cheia de alegria e brilha toda ela em orvalhadas, com as cores das plantas e das roseiras, nas infinitas corolas das macieiras, que prodigiosamente se abrem ao beijo do primeiro sol e do sol eterno que vai passando por elas. Os guardas estão lá entorpecidos. As forças corrompidas do homem não veem a Deus, enquanto que as forças puras do universo, as flores, as plantas, os pássaros, admiram e veneram o poderoso que passa no nimbo de luz própria e no nimbo de luz solar. O seu sorriso, o olhar que pousa sobre as flores, as ramagens que se elevam para o céu sereno, aumenta em tudo sua beleza. As mais macias e esfumadas flores de um sedoso roseiral são milhões de pétalas que se formam uma espuma florida sobre a cabeça do vencedor. E mais vívidos são os diamantes das orvalhadas. Mais azul é o céu, que espelha os seus olhos fulgurantes. E festivo está o sol, que pincela com traços de alegria uma nuvenzinha transportada por um vento leve, que vem beijar o seu rei com fragrâncias raptadas dos jardins e com carícias de pétalas sedosas. Jesus levanta a mão e abençoa, e depois, enquanto os passarinhos estão cantando mais forte e o vento traz perfumes, desaparece de minha vista, deixando-me numa alegria que cancela até a mais leve lembrança de tristezas e sofrimentos, e dúvidas sobre o dia de amanhã. Agora a correspondência com mais um capítulo, o 619, do parágrafo 7 ao 10. O terceiro grupo, o da Joana, Maria de Alfeu e Marta, visto que não acontece nada de novo, decidem ir lá onde os companheiros certamente estão esperando. Saem às ruas onde há pessoas amedrontadas que comentam sobre o novo terremoto e o conectam com os fatos da sexta-feira e veem também aquilo que não existe. É melhor que estejam todos espavoridos. Talvez também os guardas estejam e não serão eles exceções, diz Maria de Alfeu. E lá se vão elas depressa para os muros. Mas enquanto elas se encaminham, Pedro e João, seguidos por Madalena, já haviam chegado lá. E João, mais ágil, é o primeiro a chegar ao sepulcro. Os guardas não estão mais lá, e nem o anjo. João se ajoelha, temeroso e consternado, sobre a soleira da porta escancarada, e para prestar sua veneração e descobrir algum indício pelas coisas que vai vendo, mas ele não vê nada além dos panos amontoados sobre o lençol. Não está mesmo, Simão. Maria viu bem. Vem cá, entra e olha. Pedro, com a respiração cansada pela grande corrida que fez, entra no sepulcro. Ele tinha dito pelo caminho: eu não terei coragem de aproximar-me daquele lugar. Mas agora não pensa noutra coisa a não ser em descobrir onde é que pode estar o mestre. E ele o chama, como se o mestre pudesse estar escondido em algum canto escuro.
A escuridão nesta hora da manhã está ainda bem grande no fundo do sepulcro, o qual só é iluminado através de uma pequena abertura no alto da porta, que agora faz sombra devido a João e Madalena. Pedro faz esforço para enxergar e tenta ver melhor com o anteparo das mãos. Ele toca e treme ao tocar na mesa da unção e percebe que está vazio. Ele não está aqui, João. Não está. Oh, vem cá tu também. Eu tenho chorado tanto que quase nem consigo enxergar com esta luz tão fraca. João põe-se de pé à entrada e entra. E enquanto faz isso, Pedro descobre o sudário colocado em um canto bem dobrado e o lençol enrolado com cuidado. Eles o roubaram. Os guardas aqui estavam não por causa de nós, mas para fazerem isso. E nós os deixamos fazer. Ao irmos embora, nós permitimos isso. Oh, onde terão colocado? Pedro, agora está tudo acabado. Os dois discípulos saem de lá aniquilados. Vamos, mulher, tu o dirás à mãe. Eu não vou embora daqui. Aqui eu vou ficar. Alguém irá. Oh, eu não vou. Aqui ainda há alguma coisa dele. Bem que a mãe tinha razão. Respirar o ar de onde ele esteve é o único consolo que nos resta. O único consolo. Agora tu também podes ver que seria loucura ficar esperando, diz Pedro. Maria nem responde. Ela se abaixa até o chão, justamente perto da porta, e chora, enquanto os outros vão embora lentamente. Depois ela levanta a cabeça e olha para dentro, e, entre lágrimas, vê dois anjos sentados, um à cabeceira e o outro aos pés da pedra da unção. A pobre Maria está tão aturdida na sua batalha mais feroz, entre a esperança que morre e a fé que não quer morrer, que olha para eles estonteada, sem nem ficar assombrada. A mulher forte, que resistiu a tudo como heroína, não tem mais nada além das lágrimas. Por que estás chorando, mulher? Pergunta-lhe um daqueles dois jovens, cujo aspecto é de uns adolescentes muito belos. Porque levaram embora o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Maria não tem medo de conversar com eles, nem lhes pergunta: quem sois? Nada, nada mais a espanta. Tudo que pode espantar uma criatura, ela já experimentou. Agora ela não passa de um ser destruído que chora sem vigor e moderação. O jovenzinho angelical olha para o seu companheiro e sorri, e o outro também. E em um cintilar de alegria angélica, os dois olham para fora, para o pomar, que está todo florido, com milhões de corolas que se abriram ao primeiro raio do sol sobre as macieiras plantadas no pomar. Maria se volta para ver a quem eles estão olhando e vê um homem muito bonito que nem sei como era, não consegue logo reconhecer. Um homem que a olha com piedade e lhe pergunta: mulher, por que choras? Quem procuras? É verdade que é um Jesus ofuscado pela sua piedade para com uma criatura que as emoções excessivas destruíram e que poderia morrer pela alegria repentina. Mas eu me pergunto como é que ela não o reconhece. E Maria, entre soluços, diz: levaram meu Senhor Jesus. Eu tinha vindo para embalsamá-lo, aguardando que ele ressurgisse. Procurei ajuntar toda a minha coragem, a minha esperança e a minha fé ao redor do meu amor, e agora não o encontro mais. Eu cheguei até a pôr todo o meu amor a serviço da fé, da esperança, da coragem para defendê-lo dos homens. Mas foi inútil.
Os homens roubaram meu amor e com ele me tiraram tudo. Ó meu Senhor, se foste tu que o levaste embora, dize-me onde o puseste, e eu irei buscá-lo. Não direi nada a ninguém. Será um segredo entre mim e ti. Olha, eu sou a filha de Teófilo, a irmã de Lázaro, mas estou de joelhos diante de ti, suplicando-te como uma escrava. Queres vender-me o corpo dele? Eu comprarei. Quanto queres? Eu sou rica. Posso dar-te tanto ouro e pedras preciosas, tanto quando for o peso dele. Mas entrega-o a mim. Eu não te denunciarei. Queres bater-me? Pode fazê-lo. Até derramar sangue se quiseres. Se tu o odeias, tira a desforra em mim, mas entrega-o a mim. Oh, não me faças pobre dessa miséria, ó meu Senhor. Tem piedade de uma pobre mulher. Não o queres fazer para mim? Então, faze-o pela mãe dele. Dize-me onde é que está o meu Senhor Jesus. Eu sou forte e o tomarei em meus braços como se fosse um menino e o deixarei a salvos. Senhor, tu estás vendo? Há 3 dias que estamos sendo castigados pela ira de Deus, por tudo aquilo que foi feito ao Filho de Deus. Não acrescentes a profanação ao delito. Maria. Jesus cintila ao chamá-la. Ele se revela em seu fulgor triunfante. Rabone! O grito de Maria é realmente o grande grito que fecha o ciclo da morte. Com o primeiro, as trevas do dia enfaixaram a vítima com bandagens fúnebres. Com o segundo, as luzes do amor aumentaram seu esplendor. E Maria se levanta ao dar aquele grito que ecoa por todo o horto. Corre aos pés de Jesus e queria beijá-los. Jesus a afasta, tocando nela somente com a ponta dos dedos na fronte e diz: Não me toques, eu ainda não subi para o meu Pai com esta veste. Vai aos meus irmãos e amigos e dize-lhes que eu vou subir ao meu Pai e vosso Pai, ao meu Deus e vosso Deus, e depois virei a eles. E Jesus desaparece, absorvido por uma luz intolerável. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.